Fala Reds, eu sou Felipe Salles e neste episódio do pós-jogo falaremos sobre a estreia do Liverpool na Europa League. Uma vitória de virada por 3-1 diante do Lask. Mas antes de tudo, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, beleza? Nesta quinta-feira, dia 21, os Reds visitaram Lask Linz na Áustria e venceram por 3-1 na estreia da Europa League. Os gols do Liverpool foram anotados por Darwin Núñez, Luis Dias e Mohamed Salah. Fleischer abriu o placar para os donos da casa, aos 14 minutos. Com a vitória, os comandados de Jürgen Klopp chegaram ao quinto triunfo seguido na temporada e assumiram a liderança isolada do grupo E com 3 pontos, já que o Toulouse e o Union Gigloisier empataram em 1-1 na primeira rodada. Mas vamos para o jogo? Os austríacos iniciaram a partida pressionando. Aos poucos, os Reds tomaram controle da posse de bola. Entretanto, aos 14 minutos, em jogada de bola parada, Horvath cobrou o escanteio e a bola encontrou Fletcher na entrada da área, que fez um lindo gol, sem chance para a defesa de Kelleher. Na primeira etapa, o Liverpool sentia muita dificuldade em atacar, não conseguia criar jogadas ofensivas, estava muito pressionado pela marcação da saída de bola dos austríacos. A marcação deles estava bem encaixada, essa pressão não deixava o Liverpool sossegado na hora de criar jogadas. Isso resultou em diversos passes errados, em saídas sem muita criatividade, além de uma dificuldade imensa para avançar do meio campo para frente. Então, quanto mais posse de bola o Liverpool ficava, menos chances conseguia criar. Na verdade, as principais chances eram quando o Lask pressionava, eles não conseguiam encaixar essa pressão e o Liverpool conseguia recuperar um espaço ou uma tomada de decisão errada na hora de subir do adversário, e eles aproveitavam esses passos para tentar criar alguma coisa. Então a resposta veio logo na sequência com Ben Doak, que ele fez uma jogada individual e finalizou ou meio que cruzou, a bola acabou passando por toda a extensão da área e ninguém conseguiu desviar. Depois disso, o Liverpool só chegou na reta final do primeiro tempo, em um escanteio. Tsimikas cobrou, Van Dijk escorou e Núñez cabeceou, mas o goleiro Lahal fez uma baita defesa, evitando o gol de empate. No segundo tempo, o Liverpool voltou com uma postura completamente diferente. Luis Dias ele sofreu um pênalti logo no início da etapa final. Darwin Núñez bateu e converteu para empatar o jogo. Desde então, o Liverpool foi pressionado pelo Lask novamente. Eles tentaram esse gol de empate, chegaram umas 2-3 vezes, mas Kelleher fez grandes defesas e evitou assim que eles retomassem a dianteira no placar, na verdade. Passada a pressão dos austríacos, o Liverpool conseguiu colocar a bola no chão. Konaté fez um ótimo lançamento para Darwin Núñez, o uruguaio segurou a bola no pivô e abriu para Harvey Elliott. O garoto encontrou um passe de 3 dedos para Gravenberch, que estava passando livre pelo lado direito. O neerlandês cruzou e deixou Luis Dias na cara do gol para virar o placar. Já na reta final do jogo, aos 87 minutos, Núñez roubou uma bola na entrada da área, deixou para Salah e o egípcio driblou 2 zagueiros e finalizou por baixo das pernas do goleiro para dar números finais ao jogo. Sobre a atuação da equipe em si, no primeiro tempo nós jogamos muito mal, foi uma atuação coletiva muito abaixo do que estamos acostumados, mas no segundo tempo a equipe conseguiu se adaptar melhor ao jogo. Os atletas conseguiram encontrar mais alternativas dentro do campo e souberam aproveitar os espaços e a dificuldade que a última linha defensiva dos donos da casa tinha. Então no segundo tempo a gente dominou bastante essa questão de criação de jogadas, foi um time mais conciso, uma equipe mais criativa. Passando já para a parte das notas do jogo, tem alguns pontos que eu vou destacar para vocês, mas antes disso, somente para falar que o Stefan Bajcetic, o garoto, ele jogou como lateral direito, mas fez aquela aquela função de ajudar na construção pelo meio. Foi um ponto muito interessante da gente observar. No primeiro tempo ele até teve um pouco de dificuldade para se adaptar a essa questão, mas no segundo ele jogou muito bem, conseguiu encaixar o seu jogo, pressionava, marcava muito bem. Durante a fase ofensiva ele ajudou bastante com alguns passes de longa distância, então foi muito importante ele no segundo tempo. Acabou sendo substituído também, é o primeiro jogo que ele começa como titular na temporada, então pode ter sido isso que influenciou a substituição. Eu gostei bastante da atuação do segundo tempo. Alguns jogadores foram abaixo na partida, como o caso do Ben Doak, que não conseguiu se sobressair. O próprio Altaro Endo fez um jogo abaixo do esperado.
Ele errou muitos passes, assim como grande parte do meio campo na primeira etapa, mas tanto o Gravenberch como o Elliott conseguiram se recuperar na etapa final. Já o Endo, ele continuou nesse nível um pouco abaixo de atuação. A nossa zaga com Konaté e Van Dijk não comprometeu. O gol realmente foi uma falha defensiva no geral. Uma jogada muito bem trabalhada. A Klopp já havia falado ontem na coletiva pré-jogo que o time do Lask trabalha muito bem essas jogadas de bola parada, então faltou um pouco de atenção de quem estava defendendo, e era o Gravenberch que estava acompanhando o jogador que abriu o placar, mas ele sofreu também um bloqueio do defensor, na verdade do atacante da equipe adversária, e ele não conseguiu bloquear o chute, e aí ficou difícil de Kelleher pegar uma pancada tão forte numa curta distância. Mas são esses os pontos de jogadores que a atuação não foi tão boa. Tsimikas também, em alguns momentos, ele errou bastante a questão de passe. Ele começou bem no jogo, mas depois de alguns minutos ele não conseguia mais encaixar sua atuação. Errou muitos passes e isso foi bem prejudicial na hora da gente atacar. Mas agora vamos a elas, que são as notas de cada jogador. Kelleher foi pouco exigido. O gol não foi culpa dele, mas depois que a gente virou o jogo, o Lask veio pra cima. Na verdade, depois que a gente empatou o jogo, o Lask veio pra cima e Kelleher evitou que seria o gol para colocar o Lask novamente na frente do placar. Então uma nota 7 para ele é bem justa. Bajcetic fez um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do esperado. Tanto porque ele errou muitos passes, a questão do posicionamento também influenciou isso. Ele estava se adaptando a uma nova função, mas no fim das contas, na segunda etapa, ele conseguiu se recuperar e terminou a partida com uma boa atuação. Ele jogou por cerca de 61 minutos, mais precisamente. Então eu gostei bastante desse tempo que ele ficou em campo, principalmente na segunda etapa. Então uma nota 7 é bem justa para ele. Van Dijk fez um jogo bem seguro, não comprometeu, como sempre, né, um jogo bem regular. A única jogada assim que ele teve de confronto direto foi um bloqueio do atacante, foi até no escanteio que gerou o gol do Lask. Mas ele fez um jogo bem sólido, uma partida muito Van Dijk, assim, para dizer, muito regular, sem comprometer. Uma nota 8 para ele, para deixar um pouco acima do Bajcetic e também de Kelleher. Konaté fez um jogo ok, mas em alguns momentos ele estava meio que nervoso por conta da questão da arbitragem, tomou um cartão amarelo por reclamação, mas o árbitro estava com um critério bem diferente para as equipes. Em alguns lances ele marcava falta para o Lask, mas para o Liverpool, lances parecidos, ele não exercia o mesmo critério, assim como a questão do cartão amarelo também. Eu achei a arbitragem muito sem critério, na verdade. Ela condicionou a questão do comportamento mesmo dos jogadores. Não gostei muito da atuação do árbitro, mas isso fica para outros assuntos. Voltando para a atuação do Konaté, foi um jogo bem ok dele, não falhou também, foi ok, mas por conta dessa questão toda da discussão com o árbitro, alguns erros de passe aqui e ali, uma nota 7,5 para ele. Indo para a lateral esquerda, Tsimikas, que começou o jogo muito bem, como havia dito, mas ao longo da partida ele acabou caindo muito de nível, errou muitos passes, fez um jogo completamente ineficiente na questão do ataque, ele não apoiou muito, comprometeu a questão do lado esquerdo do Liverpool, que na maioria das vezes quem fazia as jogadas individuais mesmo era o Luiz Dias, não tinha esse companheiro. O Gravenberch até ajudou em alguns determinados momentos, mas o Tsimikas estava bem perdido na questão do posicionamento e também na questão técnica do jogo. Ele acertou apenas 80% dos passes que tentou, então isso para um defensor, ainda mais sendo um lateral que pega muito na bola, ainda mais com essa saída de 3, é algo que marca bastante. Então de 46 passes tentados, ele acertou apenas 37, venceu apenas 3 duelos de 7 que ele disputou pelo chão, então a gente vê que até na questão defensiva ele não conseguiu ir bem na partida, além de ter desperdiçado 25 posses de bola. Foi um jogo bem abaixo do Tsimikas, ele precisa melhorar um pouco esse nível. A gente sabe que ele joga poucas vezes por conta do Robertson, mas quando joga precisa ser regular, pelo menos entregar uma segurança, para que assim a gente tenha essa reposição, esse backup de bom nível. A minha nota para o Tsimikas é 6. Partindo para o meio campo,
Começando com o Wataru Endo, como eu disse, ele fez um jogo muito abaixo do esperado. Ele não conseguiu ajudar na fase ofensiva. Na fase defensiva ele até conseguiu alguns bons bloqueios, algumas intervenções, mas no ataque ele não ajudou, principalmente na questão da construção. Ele mais atrapalhou mesmo do que ajudou. Ele encerrou a partida com 2 cortes, fez um desarme, sofreu um drible. Na fase de duelos no chão ele ganhou apenas 1 de 3, venceu um duelo aéreo do que disputou, mas a questão principal que pegou bastante para mim foram os passes errados. Ele tentou 38 passes, que é um número bem baixo para um primeiro volante, e acertou apenas 31, com 82% de aproveitamento. Foi realmente um jogo bem abaixo do Endo. Um momento único que ele chamou um pouco a atenção assim, no jogo foi uma virada, que ele abriu a bola para Elliott e encontrou ele completamente livre, mas o garoto não conseguiu prosseguir na jogada, então isso ficou um pouco sem foco, essa questão. Mas a atuação do Endo foi bem abaixo, ele precisa melhorar. A gente sabe que tem essa questão da adaptação, mas a minha nota para ele também é uma nota 6. Indo para Ryan Gravenberch, no primeiro tempo ele tentou ser participativo, ele foi muito participativo no jogo inteiro praticamente, enquanto esteve em campo. Eu gostei muito da vontade que ele demonstrou em vencer, da maneira como ele... de vencer esses duelos, na verdade, da maneira como ele se comportou na questão ofensiva, de como ele protegia a bola, usava o corpo muito bem. Foi um jogo muito bom do Ryan Gravenberch. Ele poderia... essa questão dos passes mesmo, ele poderia ter sido melhor. Ele errou muito na tomada de decisão, mas foi um jogo bom. Uma nota 7 para ele é bem ok. 7, 7,5 é bem ok para o que ele fez em campo. Ele criou boas jogadas ofensivas, saiu da pressão muitas vezes, carregou a bola em progressão para armar jogadas, mas de fato a tomada de decisão dele, tanto na hora de finalizar ou do último passe, não foi tão boa quanto poderia ter sido. Ele terminou o jogo com uma assistência, mas é importante dizer que fazia muito tempo que ele não jogava como titular e muito tempo que ele não fazia tantos minutos assim. Então é um ponto a ser observado, mas ele fez um jogo muito, muito regular, muito bom. Eu gostei da atuação dele. Ele venceu 5 de 10 duelos no chão, criou uma grande chance e outros 4 passes decisivos. Então a gente vê que ofensivamente ele contribuiu bastante com a equipe. Harvey Elliott, no começo do jogo, ele estava bem abaixo, errando praticamente tudo que tentava, mas aos poucos ele conseguiu se encontrar na partida, principalmente no segundo tempo, como a equipe melhorou, os jogadores foram potencializados, e aí ele conseguiu ajudar bastante a equipe na fase ofensiva. Teve um momento que ele até atuou como ponta direito, depois que o Doak saiu. Quando o Salah entrou, ele voltou para o meio campo, mas foi um jogo bem ok do Elliott. Eu gostei como ele correu para pressionar, ele ajudou na fase defensiva, que é algo que a gente cobra bastante, e foi uma atuação muito boa dele, então uma nota 7 para ele, tá bem aplicada. Agora partindo para o ataque, pelo lado direito, Ben Doak, ele fez uma atuação muito abaixo, ele tentou driblar como sempre, mas errou bastante na tomada de decisão, o que é normal para a idade, a gente sabe que ele precisa evoluir isso, mas dessa vez ele não conseguiu ser tão impactante como foi nos últimos jogos, sofreu bastante com a questão defensiva da equipe austríaca, ele não se sobressaiu nos dribles, não conseguia se desmarcar e não foi tão criativo como geralmente ele é. Então o Doak ele ficou bem abaixo, uma nota 6,5 para ele é justo. Partindo para o Darwin Núñez, que na minha visão foi o melhor em campo, gostei muito da maneira como ele se comportou. Eu sempre falo aqui nos vídeos e também nas nossas redes sociais que ele é um jogador que cria um caos dentro da partida, então é realmente isso. Ele está em todo lance ofensivo, ele está se desmarcando, está brigando com o zagueiro. Agora ele conseguiu implementar o pivô no jogo dele, colocar um pivô mais consolidado, de segurar o defensor. Isso aconteceu no primeiro gol, na jogada do primeiro gol, foi ele que sustentou a defesa. Na verdade, no gol da virada, foi ele que sustentou a defesa para que Gravenberch conseguisse ultrapassar e o próprio Luiz Dias conseguisse entrar nas costas da defesa de maneira livre. Além de ter marcado o gol de pênalti no momento que estava pressionado, já com o goleiro feito uma grande defesa e uma finalização dele, e ainda contribuiu no final do jogo com uma assistência para Salah. Darwin Núñez tem 6 assistências no Liverpool e as 6 foram para Salah. Essa dupla ela tá muito ajustada, muito conectada, entrosada, e isso ajuda bastante.
Espero que Klopp utilize mais vezes essa dupla em campo e ao lado deles o Luiz Dias, que pelo menos para mim seria o trio de ataque ideal. A minha nota para o Darwin Núñez é 8,5 para colocar ele como o melhor em campo. Gostei muito da atuação dele, foi uma ótima maneira de começar a Europa League e realmente mostrar que essa temporada é para ele está muito bem nesse início e acredito que é disso para melhor. Partindo para Luiz Dias, no primeiro tempo ele foi a válvula de escape da equipe, era por onde a gente tentava as jogadas individuais. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais equilibrado na questão dos lados que o Liverpool atacava, mas ele se destacou bastante, tanto que foi ele que sofreu o pênalti. Ele anotou o segundo gol, invadindo as costas da defesa, e jogou os 90 minutos de uma maneira muito boa. Eu gostei bastante da atuação do Dias. A minha nota para ele vai uma nota 8, foi um jogo muito bom do Dias, como na maioria das vezes e eu gostei bastante da atuação dele. Partindo para os jogadores que entraram do banco de reservas, aos 61 minutos o Liverpool fez uma troca tripla, entrou Joe Gomes, McAllister e Szoboszlai. Dos três não teve muito impacto no jogo, assim, os três foram bem ok. Não teve muita participação na questão ofensiva, também na questão defensiva. Eles atuaram bem, controlaram o jogo, fizeram atuações regulares e nada comprometeram tanto no ataque como na defesa. Então a minha nota para a dupla, para o trio na verdade é 7 para os três. Já Mohamed Salah, ele entrou 74 minutos no lugar de Gravenberch, aí o Elliott voltou para o meio campo, mas desde o primeiro toque na bola, Salah já começou a mostrar porque realmente ele é o craque dessa equipe. Marcou o seu gol no final da partida e ajudou bastante a equipe a controlar o jogo, a ser mais segura assim e manter a segurança da vitória, porque o Lask até tentou pressionar na reta final depois do gol da virada, mas o Liverpool conseguiu ser seguro com a posse de bola e aí Salah foi muito importante nisso. Ele já tinha um tormento do Luiz Dias pelo lado esquerdo, Salah entrando pelo direito fez com que a equipe do Lask se sentisse mais insegura. Então o gol dele foi um golaço, ele recebeu de Núñez e driblou 2 zagueiros e uma finalização no meio das pernas do goleiro, é algo que realmente é para quem é extra classe. Gostei muito da atuação do Salah, minha nota para ele é 7,5. Já Joel Matip entrou aos 82 minutos no lugar de Konaté, atuou cerca de 10, 15 minutos, não consigo dar uma nota muito correta, porque ele não se comprometeu, não fez praticamente nada, não teve nenhuma ação significativa na partida, então deixo sem nota. Mas enfim, esse é o nosso pós-jogo da estreia na Europa League. O Liverpool volta a campo no próximo domingo contra o West Ham às 10 horas da manhã no horário de Brasília, 14 horas no horário de Luanda. No Brasil a transmissão aparentemente será feita pela ESPN e Star Plus, então fica mais fácil de assistir. E esse é o nosso próximo jogo. Mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, essa sugestão sobre o vídeo nos comentários e fala pra gente quem foi o melhor em campo aí pra vocês. Na minha concepção, aí eu elejo o Darwin Núñez como o melhor em campo, gostei bastante da atuação dele. Muito obrigado novamente pelo seu acesso, compartilhe os vídeos em todas as redes sociais e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.